Olá, bem-vindos a esta nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar no universo complexo da avaliação psicológica clínica. Olá, um tema super importante, né? Como é que os psicólogos fazem para entender o funcionamento mental de alguém? Exatamente. E a nossa bússola aqui vai ser um texto bem importante da Jurema Alcides Cunha, o Estratégias de Avaliação, Perspectivas em Psicologia Clínica. Ah, sim, um texto fundamental nessa área. Pois é, e a nossa missão aqui é meio que desvendar o que significa isso, né? Usar estratégias de avaliação na clínica. A gente vai ver como essa ideia evoluiu e por que ela é assim tão crucial no psicodiagnóstico. Isso, psicodiagnóstico. A gente pensa naquela imagem antiga, sabe? Quase uma caricatura. O psicólogo lá do início do século XX. O testólogo. Isso, o testólogo, que basicamente aplicava testes. Mas hoje a realidade é bem mais rica, né? Cheia de nuances. Com certeza. Então vamos lá. O que é exatamente o psicodiagnóstico hoje? E como ele se afasta dessa visão mais antiga, mais simplista? Olha, essa imagem do testólogo, ela realmente ficou para trás. O psicodiagnóstico, na essência, ele é uma avaliação psicológica, sim, mas com propósitos clínicos muito claros. Clínicos? Tipo, entender um problema específico, ajudar num diagnóstico, até planejar uma intervenção, sabe? A testagem que, é verdade, teve aquele boom lá no fim do século XIX, começo do XX, Foi o começo de tudo, né? foi a semente histórica, sem dúvida. Mas hoje ela é só uma das ferramentas, uma dentro de um arsenal assim muito maior. Ah, entendi. E esse termo que a Jurema Cunha usa, estratégias de avaliação psicológica, ele pega justamente isso. É um conjunto amplo, flexível de abordagens, de métodos, de instrumentos que o psicólogo combina. Combina para quê exatamente? Para responder às perguntas clínicas, né? Para tentar auxiliar na solução dos problemas que chegam. Então não tem uma receita de bolo, digamos assim. O texto da Cunha, ele fala de diferentes jeitos de pensar essas estratégias, certo? Pelas bases teóricas, talvez. Perfeito! Uma maneira de organizar isso é pelo referencial teórico que o clínico usa. O século XX foi, nossa, um caldeirão de ideias na psicologia, né? Sim, muitas escolas. Exato. Tiveram correntes que focaram mais no comportamento, aquilo que a gente vê. Outras foram mais para o mundo interno, para os afetos, conflitos. E outras focaram mais nos processos de pensamento, na cognição. E como isso se dividiu no tempo? De forma bem geral, assim. A primeira metade do século foi mais dominada pelas visões comportamentais e psicanalíticas. Já na segunda metade veio o que o Marrone chamou de revolução cognitiva. Revolução cognitiva, o pensamento no centro. Isso, trouxe a cognição para o centro do palco. E no começo, cada uma dessas escolas, digamos, tinha seus métodos preferidos, seus instrumentos quase que exclusivos, sabe? Tipo uma caixa de ferramentas própria para cada linha. Exatamente. Psicanalistas iam mais para as técnicas projetivas, comportamentalistas focavam na observação direta, em registros, mas o interessante, e o texto aponta bem isso, é que nas últimas décadas do século XX começou uma tendência forte de integração. Integração, como assim? Misturar as abordagens? Isso. A avaliação comportamental, por exemplo, antes era muito restrita ao observável, né? Mas aí começou a incorporar a investigação de pensamentos, de sentimentos, mesmo que alguns teóricos mais puristas torcessem o nariz. E do outro lado, os psicodinâmicos. Então, psicólogos com formação psicodinâmica, mais ligadas à psicanálise, também começaram a ver valor e a usar estratégias de outras linhas, às vezes por questões práticas, sabe, para responder a uma demanda específica, ou por reconhecerem mesmo o valor científico de certos instrumentos. Até por uma pressão por mais objetividade, talvez. Pode ser, sim, influenciados pela comunidade científica, pelos sistemas de saúde. E os cognitivistas também não ficaram isolados. Foram buscar entender motivações mais profundas com técnicas antes vistas como psicodinâmicas, ou integraram coisas da neurociência. Essa mistura toda parece boa, né? Como se a gente tivesse mais peças para montar o quebra-cabeça para ter uma imagem mais completa do paciente. Mas isso não traz desafios também? Tu levanta citando Gabbard.
Por mais que essa integração possa enriquecer a compreensão, para alguns clínicos, ficar navegando entre diferentes referenciais teóricos, mudar a lente toda hora, pode ser confuso. Difícil de manter uma linha coesa. Exato. Meio como tentar falar várias línguas ao mesmo tempo. O Wallerstein, que o Gabbard cita, ele sugeriu uma saída interessante. Talvez dê para usar os fenômenos descritos por cada teoria, tipo mecanismos de defesa da psicanálise, esquemas cognitivos, sem precisar comprar o pacote teórico inteiro, sabe? A metapsicologia complexa por trás. Usar as ideias sem casar com a teoria toda. Isso. E o Cooper defendeu a flexibilidade. Talvez o melhor modelo dependa do paciente, do problema que ele traz. O ponto fascinante é essa tensão, né? A busca por entender mais fundo de vários ângulos versus a necessidade que a gente tem profissionalmente até de um referencial que dê uma certa coesão para o trabalho. É um equilíbrio delicado. Entendi essa tensão. E além da teoria, tem outra forma de classificar essas estratégias? O texto menciona a metodologia também, né? Sim, a metodologia é outro eixo importante. Aí a gente pensa em como o psicólogo coleta e analisa as informações. Como ele faz na prática. Isso. Ele pode usar métodos mais focados no indivíduo para entender a singularidade daquela pessoa, uma abordagem mais qualitativa, que a gente chama de ideográfica, ou pode usar métodos psicométricos que comparam a pessoa com normas de um grupo maior, buscando padrões, desvios. Mais quantitativo, então? Nomotético? Exato, nomotético. E aí entram também a entrevista clínica, que talvez seja a ferramenta mais antiga e que está em todo lugar, e a observação sistemática do comportamento, que veio forte com os comportamentalistas. São metodologias distintas dentro desse espectro. E na prática também se mistura. Ideográfico com nomotético. Na prática clínica, raramente se adota uma linha pura. O mais comum é combinar. E a escolha dos métodos, ela não é fixa. Ela muda muito com os avanços da própria psicologia, da estatística, da neurociência. Ah, interessante. O texto usa uma metáfora legal, do Goldstein e Herson. É como uma espiral histórica. Certos métodos ganham popularidade, depois podem ficar meio de lado, e aí ressurgem, mas num outro nível, talvez mais sofisticados, aplicados a novas questões. Essa ideia da espiral histórica é ótima, e a entrevista clínica parece um exemplo perfeito disso, né? Com aqueles altos e baixos que o texto cita. Como foi essa história? Exatamente. A entrevista é um caso clássico dessa espiral. Por ser o método mais antigo e tradicionalmente menos estruturado, ela passou por um período de muito questionamento sobre a confiabilidade dela. Não confiavam muito nos resultados. O Zubin, lá em 1967, publicou estudos mostrando que diferentes psiquiatras entrevistando o mesmo paciente chegavam a conclusões bem diferentes. Isso abalou a confiança, né? Mas aí, a necessidade de critérios diagnósticos mais claros, mais objetivos, impulsionada por sistemas como o DSM... O manual diagnóstico. Isso, levou a um renascimento da entrevista, mas de um jeito diferente. Surgiram as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas na psiquiatria. Ah, com roteiro e tudo? Sim, com roteiros definidos, critérios claros para avaliar cada resposta e, o ponto-chave, elas mostraram ter boas qualidades psicométricas, confiabilidade e validade. A lógica na psiquiatria foi quase pragmática. Se a entrevista antiga era usada como padrão ouro para validar testes novos, por que não refinar a própria entrevista e usá-la direto, já que ela era o critério? Faz sentido pensando em eficiência. Mas o texto diz que na psicologia clínica a coisa foi um pouco diferente, né? Os psicólogos não abraçaram a entrevista estruturada assim, isoladamente. Foi diferente, sim. O psicólogo clínico, no geral, ele tende a não depender de um método só, por mais forte que ele pareça. A tradição na psicologia clínica é mais de integrar, nesse sentido metodológico também. Combinar as informações de vários lugares. Isso. Combina informação da entrevista, talvez semi-estruturada, com testes psicométricos, observações, talvez técnicas projetivas, para checar a consistência do que está aparecendo. É como um detetive cruzando pistas, sabe? Entendi.
E tem também uma percepção, que o texto discute, de que a entrevista que é puramente estruturada, mesmo sendo boa psicometricamente, pode perder coisas valiosas. Como que? A qualidade da relação com o paciente, o rapport, sabe? A riqueza dos detalhes individuais, a visão ideográfica e a flexibilidade para explorar um caminho inesperado que surge ali na conversa. Ah, sim. Fica muito engessado, talvez. Pode ficar. Então a questão não é se ela é boa ou ruim, mas para qual propósito ela serve melhor. E será que ela pega toda a complexidade do caso? Muitas vezes a resposta é que ela é uma peça importante, mas não o quebra-cabeça inteiro. Essa ideia de combinar peças está sempre voltando, né? Falamos de teoria, de metodologia, das entrevistas. Vamos agora para os testes psicológicos mesmo, as medidas padronizadas. O texto sugere que, apesar de críticas no passado, eles estão em alta de novo. Por que essa virada? Sim, teve épocas, especialmente em alguns meios acadêmicos ou clínicos, que os testes foram olhados com desconfiança, acusados de rotular, de simplificar demais, mas o texto aponta para um retorno forte, e por 2 motivos principais, basicamente. Quais seriam? Primeiro, a qualidade técnica dos testes melhorou muito e continua melhorando. Tem pesquisa constante para refinar os instrumentos, atualizar as normas para populações diferentes, melhorar a validade, ou seja, garantir que eles medem o que dizem que medem. E o segundo motivo? O segundo, talvez o de maior impacto, é que eles se tornaram ferramentas quase que indispensáveis para lidar com a complexidade diagnóstica que ficou mais clara, especialmente com o reconhecimento da importância da tal da comorbidade psiquiátrica. Comorbidade. Explica melhor isso pra gente. E por que foi tão importante? Claro, comorbidade é quando uma pessoa tem mais de um transtorno mental ou condição médica ao mesmo tempo. Hoje parece meio óbvio, né? Mas nem sempre os sistemas diagnósticos viam assim. Como era antes? O texto lembra que antes de 87, sistemas como o DSM-3 tinham umas regras de exclusão hierárquica. Imagina assim, a pessoa tem claramente critérios para um transtorno de ansiedade, mas também para depressão maior. Pela regra antiga, o diagnóstico de ansiedade podia ser simplesmente ignorado, excluído. Nossa, mas por quê? Porque a depressão era considerada hierarquicamente superior. O resultado? Uma perda enorme de informação clínica. Saber que a pessoa tem os 2 problemas é fundamental para entender o quadro todo, investigar as causas, a etiologia e, principalmente, para planejar um tratamento que funcione, que aborde tudo o que está causando o sofrimento. Entendi. Reconhecer a comorbidade deixou o diagnóstico mais perto da realidade, mas imagino que bem mais complexo também. E como isso puxou os testes para cima? Exatamente. A necessidade de identificar e, o ponto crucial, diferenciar esses quadros múltiplos que se sobrepõem, tipo distinguir diferentes tipos de ansiedade que aparecem junto com a depressão, isso exigiu ferramentas de avaliação mais precisas, mais específicas. E os testes ajudam nisso? Ajudam. Testes e inventários bem feitos podem quantificar sintomas, identificar padrões que são mais típicos de cada transtorno e entender como eles interagem. Foi um motor poderoso para o desenvolvimento e para o uso de instrumentos psicométricos. Mas é claro que essa complexidade trouxe outros desafios, né? Como o texto menciona, surgiram perguntas novas. Qual a intensidade de sintoma que eu preciso para dizer que é uma comorbidade relevante e não só uns sintomas soltos? Como que a gente caracteriza síndromes que parecem bem na fronteira entre transtornos, tipo o transtorno misto de ansiedade e depressão? Então, reconhecer a complexidade real dos pacientes mexeu com tudo. Mexeu com os instrumentos, com a reflexão sobre os modelos teóricos, com as estratégias de avaliação como um todo. E como as estratégias de avaliação estão respondendo a essa necessidade de lidar com a complexidade, com a sobreposição de sintomas. O texto fala sobre modelos dimensionais, né? Isso mesmo. Tem um interesse crescente que já vem de um tempo e o texto reflete isso em complementar os modelos que são só categoriais, ou seja, você tem ou não tem o transtorno, tipo uma caixa. Complementar esses modelos com abordagens dimensionais. Dimensionais, como assim?
A ideia é avaliar a intensidade ou o nível da psicopatologia ao longo de um contínuo. Em vez de só perguntar, tem depressão, sim ou não, a gente pergunta qual o nível de sintomas depressivos. Ah, medindo numa escala, digamos. Exato. E isso conecta direto com o uso de instrumentos psicométricos, escalas de autorrelato, onde a pessoa avalia os próprios sintomas, inventários, como o inventário de depressão de Beck, que o texto cita, checklists preenchidos pelo clínico. Esses instrumentos dão scores que podem ser vistos dimensionalmente. E qual a vantagem de olhar assim, dimensionalmente? Permite uma visão com mais nuances, né? Ajuda a diferenciar, por exemplo, níveis de sintomas que ainda não são um transtorno completo, mas já causam algum incômodo, daqueles que causam prejuízo grande. É útil para acompanhar a resposta ao tratamento de um jeito mais sensível. Ver se está melhorando aos poucos. Isso, e pode capturar melhor a realidade de muitos pacientes que não se encaixam perfeitamente nas caixinhas diagnósticas estanques. O texto até sugere que essa abordagem provavelmente influenciaria as classificações futuras, como o DSM-5, que era futuro quando o artigo saiu, e de fato a gente viu essa influência acontecer. Faz sentido. E isso também reforça porque saber psicometria é tão essencial para o psicólogo clínico hoje. Um exemplo interessante é o uso das escalas Wechsler de inteligência, as famosas WIS. As de QI. Cada vez menos elas são usadas só para dar um número de QI. O foco é mais analisar o perfil cognitivo em detalhes, sabe? Ajudando no diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, TDAH, demências, um uso mais clínico e menos só psicométrico puro. Fascinante essa mudança de foco. Agora, a gente tem que falar das técnicas projetivas. Aquelas dos estímulos ambíguos, né? Manchas de tinta do Rorschach, figuras para contar histórias como o TAT. Onde elas entram nesse cenário todo, de busca por rigor, por modelos dimensionais, ainda tem espaço? Tem sim, e o texto considera elas como parte do leque de estratégias de avaliação. Historicamente, elas foram vistas como mais impressionistas, como o Cronbach descreveu. O foco era explorar o mundo interno, motivações inconscientes, a dinâmica da personalidade. E isso gerou críticas, imagino. Gerou muitas críticas, sim, principalmente dos setores da psicologia mais focados na objetividade, na quantificação, na ciência psicométrica mais tradicional. O uso delas em pesquisa realmente caiu em alguns períodos, mas curiosamente elas mantiveram uma popularidade bem grande na prática clínica em muitos lugares. E por que será que essa popularidade continua, mesmo com as críticas? Olha, o texto aponta algumas razões. Uma delas é o argumento principal para o uso delas, que elas permitiriam acessar aspectos da personalidade, conflitos, defesas, desejos, que seriam difíceis de pegar com questionários diretos ou entrevistas muito estruturadas, onde a pessoa pode racionalizar ou nem ter acesso consciente a essas coisas. Coisas que nem a pessoa sabe direito sobre si mesmo. Exatamente. Além disso, algumas técnicas projetivas passaram por refinamentos importantes nos sistemas de aplicação, de codificação, de interpretação, buscando mais sistematização, mais confiabilidade. O Rorschach, com o sistema compreensivo do Exner, é um exemplo disso. Tentando deixar mais objetivo. Uma tentativa, sim. E tem também, como o Dana aponta de forma bem pragmática no texto, uma certa inércia acadêmica. Os clínicos tendem a usar as ferramentas que aprenderam na faculdade, com as quais se sentem mais à vontade. Mudar dá trabalho, né? Claro. E podem existir razões práticas ou éticas para preferir uma técnica projetiva num caso específico. Talvez com pacientes mais resistentes ou com dificuldade de falar sobre si. O texto também fala da importância dos eventos científicos, congressos, para atualizar os profissionais sobre o uso adequado e as evidências dessas técnicas. E no fundo o que elas buscam medir? No fundo, pode-se dizer que elas buscam avaliar o que o Herman Van Praagh chamou de psicopatologia subjetiva, a experiência interna do sofrimento, que é fundamental para o diagnóstico, mas é difícil de medir objetivamente. A vivência da pessoa. Isso. O consenso que parece sair do texto e que figuras como Gabbard apoiam é que, assim, talvez o entusiasmo inicial por elas tenha sido exagerado e elas não devem ser usadas para interpretações selvagens nem forçadas num molde quantitativo que não serve para elas.
mas muitas delas, quando usadas direito, por profissionais bem treinados e integradas com outras informações, Não isoladas. jamais isoladas. Integradas, elas têm sim seu valor científico e clínico, especialmente para entender a dinâmica da personalidade. Elas oferecem um tipo diferente de informação complementar às outras estratégias. Então, resumindo essa nossa jornada toda, parece que a gente saiu daquela visão do testólogo para chegar num cenário onde a avaliação psicológica clínica é um campo, nossa, super dinâmico, cheio de facetas e desafiador também, né? Exatamente. A expressão que a Jurema Cunha usa, estratégias de avaliação, ela captura perfeitamente essa flexibilidade e essa complexidade toda. O psicodiagnóstico moderno não é aplicar uma receita, um teste específico. Não é apertar um botão. De jeito nenhum. É um processo que exige muito intelectualmente. Envolve selecionar, combinar um conjunto de estratégias que vêm de diferentes teorias, usam diversas metodologias, qualitativa, quantitativa, observação, a própria relação terapêutica, e empregam vários instrumentos. Testes, entrevistas, técnicas projetivas. Tudo isso para quê no final? Tudo isso com o objetivo de avaliar as forças e as dificuldades no funcionamento psicológico de uma pessoa. O foco é entender se existe ou não psicopatologia, claro, mas também entender a pessoa no contexto dela, as potencialidades dela. É, sem dúvida, um processo muito mais sofisticado, mais integrado do que a simples testagem lá do passado. E exige do clínico uma capacidade enorme de síntese, de julgamento crítico, de integrar dados diversos. Exploramos hoje essa evolução fascinante, né, das estratégias de avaliação em psicologia clínica. Vimos como o campo saiu daquele foco quase só em testes para abraçar uma integração complexa de teorias, métodos, instrumentos. Tentando responder a desafios reais, como a comorbidade. Isso. E buscando jeitos mais nuançados, como os modelos dimensionais, para entender o sofrimento psíquico. O ponto central que o texto da Cunha deixa pra gente é que o psicodiagnóstico é uma arte e é uma ciência. Exige do profissional conhecimento técnico profundo das ferramentas, saber o que elas podem e o que elas não podem fazer. Saber as limitações. Fundamental. Mas exige também flexibilidade para adaptar a abordagem para cada pessoa, capacidade de integrar informações que vêm de fontes muito diferentes, o que o paciente diz, o que ele faz, como ele responde aos testes, a história dele. Juntar tudo isso. Juntar tudo. E, acima de tudo, um olhar crítico e ético para escolher as estratégias que realmente vão ajudar a responder à questão clínica e, no fim das contas, beneficiar a pessoa que está sendo avaliada. Boa pergunta. Será que a gente fique pensando um pouco mais sobre o impacto disso tudo? Se a tendência é essa, de integrar teorias, de usar cada vez mais modelos dimensionais que medem intensidade, em vez de só encaixar em categorias sim ou não, o que isso pode dizer pra gente sobre o futuro da própria ideia de transtorno mental? Boa pergunta. Será que essas fronteiras entre os diagnósticos que hoje a gente tenta definir com critério, sabe? Será que elas podem ficar ainda mais fluidas, mais porosas, conforme a nossa compreensão da complexidade humana e as nossas ferramentas de avaliação continuam evoluindo? É uma possibilidade. Talvez a gente comece a pensar mais em perfis individuais, de dificuldades e potencialidades, do que em rótulos tão estanques. Fica aí a reflexão.